Bom dia, irmãos. A hora que você entrou, você recebeu uma pedra branca, né? Olha aí, todo mundo pega a sua pedra, você vai descobrir por que que você recebeu essa pedra hoje. Quem não recebeu a pedra? Levanta a mão, quem não pegou essa pedrinha? Fique com a mão levantada que eles vão entregar para você aí, né? Fique com a mão levantada. Você vai descobrir no final do culto, né? Quem não recebeu, levanta a mão que ela vai dar para você aí. Não é para você atirar em mim, tá? Por favor, né? E ninguém. Mas você vai descobrir porque que você recebeu essa pedra. Então, todo culto, você está recebendo algo que está simbolizando a pregação da mensagem. Hoje à noite você vai receber outra coisa. Então, no final você vai descobrir por que que você recebeu essa pedra aí, né? Bom, mas eu quero dar alguns avisos que se fazem importantes, não é? Para você, então peço a sua gentil atenção. Eu quero dizer para você que semana que vem não teremos a escola bíblica dominical, porque vamos ter o culto da manhã, né? Mas eu vou explicar já já. Mas lembrando a você que você venha participar das classes da escola bíblica, né? Fazer parte. E hoje, por exemplo, nós conversamos na minha classe sobre os Nefilins. Quem eram os Nefilins? Né? Se você não sabe quem eram os Nefilins, é que você precisa estudar a Bíblia. Está lá na palavra de Deus sobre os Nefilins, que eram anjos. Só que tem um detalhe nesse sentido aí, que diz o texto das Sagradas Escrituras, que os filhos de Deus se colocaram com os olhos nas mulheres e casaram-se e tiveram gigantes. Então existe um livro apócrifo escrito de toda essa história dos Nefilins, desses gigantes que viveram antes do dilúvio, que nós aprendemos isso lá hoje. Se você não sabe, deveria ir na minha classe, né? E só que a Bíblia diz, Jesus diz que os anjos não se casam. Vocês se lembram de Jesus falando isso? E não se dão em casamento, seremos como anjo no céu. Então quem são esses Nefilins, gigantes que viveram na terra? Só na minha aula, se você vier, não é? E você vai descobrir. Mas eu fiquei triste outro dia, eu convidei alguém para vir na escola dominical e eu disse assim, você não, ele falou, essa aula não me interessa, essa eu não gostei. Eu falei, você não quer vir na minha classe? É de teologia. Ele falou assim, nada disso me agrada, né? Aí eu falei, mas que camarada duro de coração, né? Ele não quer aprender a Bíblia mesmo. Ele quer aprender coisinhas que ele gosta, né? Desejinho do coração. Mas irmãos, hoje à noite as crianças vão se apresentar. Já tem lá o post, lá no grupo. Passa para os seus amigos, põe nas suas redes sociais, põe no seu perfil, né? Lá no seu status, né? Esse negócio aí no seu status, e convida algum amigo, um colega para estar aqui hoje à noite, porque a gente também vai continuar ouvindo falar a palavra de Deus, né? Quarta-feira não teremos o culto normal, então aqueles que sempre estão aqui, já avisei na quarta, não teremos o culto, não se esqueça disso, não vem aqui na frente da igreja, né? E porque o nosso culto será na sexta-feira, às 8 horas da noite. Então, você lembra de tudo aquilo que a gente faz toda sexta? Nós vamos ter reunião da liderança, os líderes convidam os sublíderes, pessoas para virem participar na terça, né? Ou se você tem de olho alguém que possa ser o seu substituto, convida. Substituto para aprender, né? Porque a gente precisa organizar esse trabalho, que é aquele via sacra, né? Ou via cruz, o caminho da cruz, que todo mundo caminha aqui dentro e vai terminar lá fora, que é aquele tempo muito bom, ano passado foi muito bom, né? Aí você traz o pai, traz a mãe, traz seu pet, que ele tem um lugarzinho lá fora para ficar também, pode vir todo mundo. Mas quem veio o ano passado lembra, foi muito bom. E vai ser a mesma coisa porque o Espírito Santo de Deus vai estar aqui. Então você esteja conosco, a Via Dolorosa. Na segunda-feira é feriado. Quem não trabalha segunda-feira, levanta a mão, porque é um feriado de Tiradentes, né?
Olha aí, 21 de abril. Então você durma bem até meio-dia, e eu quero convidar os homens para vir aqui na igreja fazer um serviço. Olha, após almoço, eu preciso de homens que possam subir. Eu não sirvo para isso, eu posso ficar aqui orando por você, dando a luz, assim, levantando a lâmpada, mas precisamos trocar muitas lâmpadas. E de manhã, vai ter que ser feito assim, de manhã a gente vai ver, comprar algumas lâmpadas, né? Já deixar pronto, na segunda-feira, tomara que esteja aberto, né? E a gente não sabe. É verdade, é na outra semana ainda, né? Estou achando que é amanhã, gente, perdão. Desculpa, é na outra semana. Então a gente já está todo o material aqui, e então eu preciso de uns 2 camaradas que não tenha medo de altura, porque tem que subir lá, né? O meu cunhado, ele tem muito medo, ele sobe um degrau e chora, então não dá, né? O Regis, que não está aqui, diz que também tem medo, então precisa de uns camaradas que tem coragem, mas o andaime é quadradinho, né? Então nós vamos trocar aqui, ó, vamos pôr umas lâmpadas novas, talvez vamos colocar umas de lá para cá, mas precisamos de você, homem, segunda-feira, né? Que conhece um pouquinho, vou ver se o Regis pode vir ajudar aí na parte elétrica, tá bom? E agora presta atenção, ó, domingo de manhã, vai ser um domingo especial semana que vem. Então você lembra que nós vamos ter o culto da ressurreição, e vai começar às 8 horas da manhã. Então vai ser um tempo de oração. Então o culto vai ser aqui no templo, viu, Patrícia? Então veja se você se levanta cedo, uma vez na vida, num domingo, né? E vem aqui orar com a gente. Venha 8 horas da manhã. A gente já faz esse culto todo dia, mas nesse vai ser especial. Vai ser até às 9. Depois das 9 horas até 9h45, vamos ter um café da manhã. Então, esse café, a igreja sempre traz coisas, mas você tem que trazer também, né? Você traz um bolo, traz um pão, traz algumas coisas assim. Então, todos devem trazer. E antes, porque tem gente que chega aqui, o café é 9 horas, ele chega com a sacolinha 9h20. Acabou, o café já foi quase, né? Vai cortar o bolo para quem? 9h20 da manhã. Então é 9 horas, você tem que estar aqui umas 10 para as 9, para deixar lá na cozinha, para o pessoal ajeitar tudo mais, tá? E o culto entre 9h45 e 10 da manhã, então nós não teremos culto noturno, tá bom? Então aí você vai comemorar a Páscoa com a sua família, porque nós vamos estar já na sexta-noite aqui, e vamos estar no domingo cedo. Então à noite nós não teremos nada. Você vai no dia da sexta-feira, vocês vão juntar com a família e fazer uma janta e orar e agradecer a Deus lá na sua casa. E quem conseguir fazer isso, tira uma foto, depois manda para o WhatsApp da igreja. E no próximo domingo nós vamos colocar aqui, tá bom? Quem não entendeu, começa tudo de novo, né? Deixei alguma coisa para trás, Berenice? Bom, gente, então vamos lá. Quem está pronto aqui para a nossa jornada de hoje de manhã? Diga amém. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Esse livro é muito extraordinário, né? Difícil de entender, mas eu li ele numa pancada só essa semana, fui quase em todos os capítulos depois. Mas eu confesso para vocês, de coração, quando eu cheguei ali no 7, 8, 9, aí deu um medo. Meu Deus do céu, fiquei com medo. Eu comecei a pensar naquelas coisas todas, né, que vai acontecer. Aí a minha mente falou assim, não é nada disso, é tudo figurado, né? Né? Tudo figurado, só para eu ficar livre do medo, né? Mas vamos hoje falar sobre Pérgamo, essa igreja que você vai ver ali, Apocalipse 2, de 12 a 17, Apocalipse 2, de 12 a 17, diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto,
diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Bom, irmãos, eu não vou ficar repetindo tudo de novo que eu preguei nas 2 outras mensagens, mas vocês estão sendo agraciados, né, cortando as mensagens, estão colocando lá no YouTube, e vocês, como eu já falei, vai para sua casa, deita, bota lá no ouvido à noite e vai ouvindo, né? Ao anjo, quem a Bíblia diz, essa espada aguda de 2, está lá em Hebreus, né? Que a espada mais penetrante, que entra na alma e divide alma e espírito. Então nós somos tricotomistas, né? Os batistas é corpo, alma e espírito. Então essa é teologia também. Tem gente que é dicotomista, só corpo e espírito e alma é tudo a mesma coisa, né? Mas essa é a palavra de Deus, e quem é? A palavra é Jesus. Então quem é que vai dividir? É Jesus. Ele que tem essa espada de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que está no trono de Satanás. Retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual fui morto entre vós, onde Satanás habita. Mas há poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Lembra que a espada é a palavra. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas, o Espírito Santo. O que vencer darei de comer do maná escondido, presta atenção nessa palavra, que é comunhão. Há um rabino que escreve num livro judaico, não nosso, que o maná vai descer do céu novamente. Se você não sabe o que é o maná, venha na minha classe que eu posso explicar para você também. O maná é a comida de Deus, lá que desceu do céu. E essa comida simboliza comunhão. Então, quando Deus mandou o maná, Deus estava mandando comunhão. Eu estou assim, abraçando o meu povo. Lá no templo existia, bem na entrada assim, tinha o castiçal, com seus 7 pontos, e do lado do castiçal tem os pães. Então, eles de frente com o outro, dizendo que Deus está chamando o seu povo para cear com ele. Essa é a ideia do templo e a ideia do tabernáculo. Castiçal, Espírito de Deus, Deus, do outro lado os pães da propiciação, ou os pães do sacrifício. Então o Senhor chamando Israel, venha cear comigo. E o pão simboliza a comunhão. Então a Bíblia diz que a comunhão será refeita com o povo de Deus. Agora, dar-lhe-ei o quê? Uma pedra. Aí você descobriu porque você está com essa pedra aí. E na pedra um novo nome escrito. O que está escrito aí na tua pedra? Um novo nome. Mas você pode até escrever o seu aí atrás. O qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Você conhece Cristo? Quem não conhece Jesus, não pode entender essas verdades. Nós vamos, no final, explicar para você o que significa essa pedra aí, né? Tá certo? Mas antes de mais nada, oremos. Senhor, abençoa a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. E nos dá, Senhor, direção, para que também nós não venhamos falar nada daquilo que não é verdade, ou daquilo que não é real.
mas possamos falar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, o segundo slide lá, ele vai aparecer aquele interessante ali. Bom, eu tenho mais ou menos, consultando 4 ou 5 livros, fora a internet, que é o pai dos analfabetos, que é o Google, né? Que somos muitos de nós, porque a gente não sabe tudo, mas é só raso, você tem que pesquisar. Então, a Berenice me comprou um livro esses dias, sobre o Apocalipse, escrito por Dami Ferreira, que é um batista, e ele vai pela linha do que o Apocalipse é a história toda, e as 7 igrejas são as igrejas lá da Ásia Menor, mas tudo está relacionado com a Ásia Menor naquele tempo, mas também relacionado conosco, mas essas 7 igrejas não fazem parte da história humana, como eu estou trazendo aqui para vocês. E tem os outros livros que declaram que cada período dessas igrejas, ou cada teólogo, que faz parte de um período de tempo. Então eu adotei aqui nesses dias a gente trabalhar com essa teologia, apesar dela não ser perfeita, mas para a gente tentar entender até a história final da igreja. Agora, uma coisa importante, ontem eu pus um post sobre igreja, lá quem viu, né? As igrejas que estão fechando, da Alemanha e tantas igrejas mais, e no Brasil também. As igrejas fecham, sabe por quê? Presta atenção nisso, olha para mim. Elas fecham não é porque falta público, mas porque falta gente para trabalhar. Então, como que as igrejas começam a fechar? Eu não tenho aqui, por exemplo, um grupo para trabalhar com crianças. Mas não levanta ninguém. Então eu migro daqui e vou para outra, onde tem lá. O que acontece? Essa igreja, se todo mundo fizer isso, vai fechar. Mas o que faltou? Trabalhador na sua seara. Quando o Senhor fez as igrejas, Ele não fez para ser megas igrejas, Ele fez para ser igrejas produtivas, e as igrejas eram nas casas. Então, o crente deveria trabalhar, devia estar envolvido com as coisas, e muitas vezes, nós estamos espectadores das obras, então eu venho na expectativa do que o culto me oferece. Hoje, por exemplo, nós tivemos os 2 meninos cantando. Foi ótimo? Não foi? Foi bom. A gente fez a mesma obra, como se tivesse todos os instrumentos aqui. A adoração foi a mesma. O que falta? Os adoradores, que são os que prestam serviço. Então as igrejas, elas fecham por causa de não ter pessoas que são compromissadas com o reino. Ah, onde está faltando na nossa igreja alguma coisa? Vou lá que eu vou pedir a Deus para trabalhar lá. Para atrair as pessoas aqui, não é para atrair as pessoas de outra igreja, mas para atrair os incrédulos. Então, nesse tempo que nós estamos estudando sobre igreja, você tem que abrir a sua mente para ver o que o Espírito fala para você. Então, se a gente seguir esse caminho, eles declararam que essa igreja é uma igreja do Estado, que nós vamos entender, do ano 315 até o ano 500 DC. E, nesse tempo, essa cidade é chamada de a cidade do pergaminho, né? Tudo isso para você chegar lá. Pergaminho é um negócio criado no Egito, que eles pegavam os juncos, batiam, formavam um papiro, que era um papel. Existia uma grande biblioteca lá, que é a biblioteca de Alexandria, que foi queimada, infelizmente. Quando os árabes, os mouros entraram ali, eles destruíram essa grande biblioteca. Mas Pérgamo queria ter a maior biblioteca do mundo, e então eles começaram a importar papiro do Egito. O Egito queria ser proeminente na biblioteca. O que eles fizeram? Globalização daquela época, viu, Joel? Seguraram as exportações de papiro. E Pérgamo, então, não tinha papel.
É o Trump de hoje, né? Não tinha papel para escrever. Aí, essa cidade criou de um tipo de couro, de bezerro novo, e fez desse couro um tipo de lugar para escrever chamado pergaminho, e por isso que vem o nome Pérgamo. Uma cidade construída num monte mais ou menos 350 metros de altura, e era a capital da Ásia política, então muito famosa. Só que dentro dessa cidade tinha os templos pagãos, e tinha o templo a Zeus, e outros demais deuses. E um grupo dentro dessa igreja, querendo fazer as pazes com a autoridade romana, com medo de ser perseguidos, Antipas já está morto. E então eles resolvem fazer um tipo de paz com eles. E o grande problema é que César é adorado. Acho que o próximo slide. César é o chamado Pontifex Maximus. O que é Pontifex Maximus? É a ponte entre Deus e os homens. Então, César se declara a ponte entre Deus e os homens. Então, quando eu quero ir a Deus, eu vou em quem? A César. Agora, essa igreja está sendo perseguida também, porque ela precisa adorar César. César é Deus. Logo aí começa um problema da teologia. Veja bem, isso não é o que eu estou falando, está na internet, né? Aí os católicos podem ficar nervosos. Mas, por que eles colocam como o papado o centro desse templo? Volta lá, na pedra, na coisa ali. Essa moeda é a moeda do Papa. E está escrito lá o quê? Na moeda? Pontifice o Máximo, ou Pontifex Maximus. Olha, você tem que guardar isso na cabeça, porque senão você perde o fio da coisa. Não durma não. Se você está com sono, levanta correndo, vai, lava a cara e volta, né? Porque senão você não consegue entender o que nós estamos falando, e o tempo que nós estamos vivendo. Então, irmãos, os teólogos colocaram essa ponte, dizendo que o Papa passa a ser agora a ponte entre quem? Deus e os homens. E essa é a moeda papal. Então, logo, a teologia dessas cartas, elas afirmam que nesse período, agora volta lá um pouquinho, por favor, né, meu querido, do 315 a 200 DC, é o tempo que começa essa nova igreja. É uma nova igreja, onde é proclamado esse tempo, Maria como a rainha, vocês vão ver à noite, como a rainha dos ares, ou dos céus, e o batismo de criança, que começa nessa época. Tudo por quê? Porque a igreja, ela quer fazer uma parceria com César, para não ser perseguida. Então, a palavra Pontifex Máximo também é dirigida ao sacerdote máximo daquela época, o pontifício, que era o primeiro papado, dizendo que ele poderia ser essa ligação entre Deus e os homens. Por isso que no texto diz assim: eu sei que você habita no trono de Satanás. Vamos na teologia agora. Por que no trono? Porque lá tem o trono de César, que é a autoridade de Deus na terra. Então você habita no lugar onde Satanás está. Além disso, a cidade tem um templo a Asclepios, que é o deus das curas, do qual se transformou, que é aquele deus que tem aquele coisa assim, que é uma cobra, que hoje a medicina usa, né? E Constantino, nessa época,
ele faz com que todo o império seja cristão, por força. E aí ele manda todo o império batizar e batiza as crianças. E aí começa o primeiro batismo de criança na história. Vocês estão entendendo? Por que que eles consideram isso como essa segunda igreja? Essa terceira, perdão. E quando vocês assistem algumas dessas séries, tem uma série tipo, eu esqueço o nome, mas aqueles cara que tem uns capacetes assim, não é o Asterix, é um outro aí. Como? Vikings, isso, eu estava tentando lembrar. Os Vikings, quando você assiste alguma dessas séries dos Vikings, os cristãos, os caras se tornam cristão. Você já assistiu alguma? O cara só se batizou e vira cristão, já viu? Medialmente falando, naquela época, você quer ser cristão? Quero, batiza. E fazia uma cruz no cara e o cara virava um cristão, mas sem sair da sua cultura pagã. Vocês estão entendendo? Então sai agora uma empreitada no mundo de evangelização. Os cruzados e todo mundo, vai todo mundo ser cristão. Só que o cristianismo é a mudança mental. Mas eu chego agora para o Célio ali, que é um viking, né? Cheio de cultura viking, cheio de Deus estranho, eu falo, você vai morrer, se você não se tornar um cristão e ser batizado. O que o Célião falava? Manda ver, vou batizar. Papu, acabou, batizou, mais um cristão. Mas ele continua pagão. E o paganismo dele vai para onde? Para dentro da igreja. Mas graças a Deus que ao longo dos séculos, com mesmo essas falhas da igreja primitiva, você chegou hoje com a igreja de Jesus. Ao longo de todos os séculos, mesmo com as falhas das igrejas, elas sempre exerceram um papel fundamental, pregar o evangelho, ajudar os pobres, as viúvas e os órfãos. Então, mesmo naquela época, tinha um grupo de crente ainda mantendo a palavra de Deus. Outro problema, a igreja passa a ser estatal, então a igreja quer crescer, então quer ter tamanho. E então o que acontece? A igreja compra propriedades, compra isso, compra aquilo, que se começa, não é? Mais para frente vocês vão ver isso. Mas a igreja ela veio para mudar as pessoas. Então muitas vezes você ouve falar assim, as igrejas batistas são pequenas, não sei o que tem, não cresce, aquela coisa toda. Não é verdade. As igrejas batistas, elas não é uma igreja, é milhares. Às vezes você tem uma igreja aqui em Campinas, de uma comunidade só, está lotada. Mas nós temos só em Campinas mais de 30 igrejas batistas. Se você juntar todas, a igreja batista, você tem que gostar da tua igreja. Ela é a única, praticamente, que tem milhares e milhares de missionários no mundo. É a única que sustenta muitos orfanatos, e um dos mais preciosos está lá no norte do Brasil, que chama Orfanato Sorém. Nós temos vários desses. Essa é a igreja que faz. A igreja batista é a única que tem um negócio que chama Cristolândia. Milhares de lugares no Brasil trabalhando com gente. Orfanato, temos um aqui em Indaiatuba. Então a igreja, ela não é o tamanho do grupo de pessoas que estão reunidas, mas é o tamanho daquilo que ela chega na obra longe. Essa é uma igreja perseguida. Primeira coisa. Olha lá. Ela é uma igreja perseguida. Esse é um quadro pintado de Antipas, que ele era o bispo, era o pastor máximo dessa igreja, o diretor lá, o presidente da igreja, como a gente poderia dizer hoje, né? E o que acontece, se coloca esse homem dentro de uma panela gigante, tipo de pressão de bronze, e cozinha esse homem vivo. Por um imperador chamado Domiciano, que era um desses camaradas, dizendo que eles eram Deus. A igreja, ela é oprimida também, essa igreja. Ela tem uma opressão chamada por esses nicolaítas, que nós falamos semana passada já,
que são aqueles seguidores de Nicolau, que lá na carta, lá em Atos dos Apóstolos, que nós vimos também, não é? Que esses camaradas é um descendente, que era um diácono que provavelmente criou uma igreja com doutrinas estranhas. Mas temos também aqui esse Balaão, que em hebraico significa opressor, manipulador. Quem é esse Balaão? Esse camarada não é um profeta, presta atenção nisso. Não é um profeta de Deus. Ele é um profeta pagão universal daquela época. E quando Deus está mandando o seu povo avançar na terra prometida, todos aqueles pagãos que estão ali, Deus está alcançando e está dizendo assim: vou tirá-los fora. O que acontece com um rei chamado Balaque? Balaque, Deus não ia matar Balaque, Deus nem tinha falado nada de Balaque, mas Balaque pôs na cabeça que Israel ia destruir ele, e aí ele fala assim: chama Balaão, e Balaão vem Balaque e oferece dinheiro para Balaão, e muito dinheiro, 2, 3 vezes, para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão não é um profeta de Deus, é o profeta ímpio. Mas quando você pega o texto e lê que Deus falou com ele, então Deus está falando com ele também. E Balaão vai amaldiçoar o povo. E ele começa a andar, e ele para a primeira vez com a sua mula, ele tem que subir na montanha, e lá de cima ele vai dar toda a maldição para Israel. E ele sobe. Quando ele chega, a mula dele imprensa ele na parede, ele pau na mula. Aí ele vai andando de novo, vai chegando num lugar mais estreito, a mula imprensa ele na parede, ele pau na mula. E quando ele chega lá na frente, só tem uma estrada entre ele e a mula prensa ele, terceira vez bate na mula, e a mula diz para ele assim: por que você bateu em mim? Presta atenção, Balaão está tão cego, que ele não consegue entender que a mula está falando com ele, gente. E ele começa a ter um diálogo com a mula, de vez ele fala assim: nossa, a mula está falando. Cuidado de não ser essa mula. Que está apanhando. Mas é melhor você ser essa mula que vê os olhos de Deus do que ser Balaão que não consegue enxergar, né? E a mula então diz assim: por que você está me batendo? O que acontece? É que a mula vê o anjo e Balaão não vê. E Deus fala para ele: você não pode amaldiçoar meu povo. Só que tem um problema, gente. Nesse tempo todo, enquanto o Balaão está indo e vindo, e conversando, e falando com Deus, e Deus, o povo para ali, e o que o povo faz? Se prostitui com os deuses daquela época. Prostituição física, sexual. Porque eles têm a ideia de que quando eles têm um caso, né, vamos falar assim, tem uma relação sexual com aquela mulher, eles serão abençoados. Então, por isso que está dizendo aqui, agora é o link, de Israel com a igreja atual. Então, o povo se prostituiu cultualmente, se prostituiu sexualmente também, enquanto estava ali. A Balaão não amaldiçoou, mas o povo se amaldiçoou. Então, essa igreja que está falando, é a igreja que se prostituiu. Deixou as coisas do mundo, o jeitão do mundo, entrar dentro dela. O Estado passou a ser dono da igreja. E a gente hoje tem uma lei batista, se você não sabe, mas tem um regimento que os batistas são chamados batistas, por quê? De uma das formas, né? Porque somos a única igreja democrática congregacional que existe, mas porque a igreja batista não aceita no seu regimento e no seu estatuto dinheiro do Estado. Então, tudo que é construído por nós mesmos. Não tem dinheiro do Estado dentro das igrejas batistas. Por causa desse tempo. Por causa da reforma. Também foi mandado dissuadir o povo a se misturar com as moabitas. Então, Balaão é esse profeta, porque ele manda o povo se misturar. Terceira, a igreja e os seus pecados. Então, o primeiro pecado
daquela igreja e que pode ser da nossa igreja, é o erro de Balaão. E qual que é o erro de Balaão? Prostituir-se com as moabitas, o pecado sexual. 24 mil israelitas morreram por causa dessa praga. Hoje, a nossa igreja, quando eu falo a nossa, a igreja de todo mundo, né? Aqui, todas as igrejas que não tem nome aí, ou tenha nome, sei lá. São igrejas que estão prostituídas com o pecado do mundo. Grande parte dos jovens estão vivendo uma vida sexual dentro das igrejas. Grande parte da igreja, ela adora mais do que um Deus. Esse é o pecado de Balaão dentro da igreja. Ai deles, pois seguir o caminho de Caim, o lucro. Outro problema das igrejas de hoje, dinheiro. Além do primeiro erro ser a sedução, o segundo de Balaão é a corrupção. Lucro, corrupção, abandonaram o caminho reto e desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da justiça. Então, naquela época, a igreja se tornou estatal e pegou todo o dinheiro do Estado e virou uma potência violenta no mundo e corrupção. A igreja, infelizmente, se corrompeu. A doutrina de Balaão e seus próprios ensinos. Vocês têm aí pessoas que apegam os ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas para Israel, e comer alimentos sacrificados, ídolos e praticar imoralidade sexual. Erro, sedução, caminho, corrupção, doutrina, ensinos falsos. Precisou ter uma reforma de tanta coisa errada que estava dentro da igreja. Só que nós estamos caminhando para ter uma reforma também. De tanta coisa que estamos também errados. Ensino dos nicolaítas. Qual que era o ensino dos nicolaítas? O ensino estranho que eles trouxeram para dentro da igreja, para acomodar o problema daquela época, e tentar, porque também naquela época tinha as prostitutas cultuais, né? E dizia assim, tudo bem, não tem nada disso que a igreja fez ou está errado. Então, nicolaítas ou Nicolau são os caras que trouxeram a prostituição sexual, não de homem com mulher, mas era também, mas de culto pagão para dentro da igreja. Quarta coisa, a Bíblia fala que aqui tem o trono de Satanás. Esse trono é um lugar onde está o Deus et Dominus, em latim, o Deus Supremo. Então, nesse lugar tem a igreja de Zeus, que é o Deus dos céus. Deus et Dominus. Quem é o Deus dos céus? Zeus. Trono de Satanás. Aí, o anjo da igreja diz assim, lá tem um trono que é de Satanás. Porque Deus não está lá. Mas temos que tomar cuidado da gente não criar os nossos tronos também. Os nossos troninhos. E isso nos deixa atônitos a saber que uma cidade pode ser possuída pelo diabo e ter um trono de Satanás lá. Não era na igreja, era na cidade. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Jesus não tem um reino aqui. Mas qual é o problema desse sistema religioso que está crescendo? Que passa a ser o reino de Deus nesse período na terra. A igreja, veja, como a igreja é importante, né? Se a história da igreja vai terminar com a própria igreja, o reino de Deus não é na terra, é no céu.
Só que, para esse grupo, nesse período, passou a ser na terra. Então, o que aconteceu com a igreja daquela época? Ela mudou e adotou os costumes, das ideias, as características central daquela época. Isso está no livro de Arthur Bromfield, O Glorioso do Planeta Terra. Então, essa igreja, ela fez isso. Mas nós temos também as filiais, terminando aqui, as filiais da igreja de Pérgamo nos dias de hoje. Nós temos algumas também. Mas por que nós temos as filiais que estão crescendo? Irmãos, assim, lamentavelmente, isso não está ocorrendo aqui na El Shaddai. Nós tivemos lá agora no Tennessee, e igrejas grandes, né? Não tem escola bíblica mais. Lá na igreja de Tennessee não tem escola bíblica. Tem os grupos pequenos, tem a escola bíblica para as crianças, mas para os adultos não tem. Mas aonde é que nós, batistas, aprendemos a palavra de Deus? Foi na escola bíblica. Quase tudo que eu sei eu aprendi quando eu era criança. Quem é mais velho que nem eu aqui, não foi isso que aconteceu? Não foi na escola bíblica que a gente aprendia a Bíblia? Você deu aula lá de religião e seita, né? Tem que estudar. Então o que acontece nos dias de hoje, que a igreja que você vai ver até o final, a igreja que não quer estudar, não quer aprimorar. É a igreja que acha problema em tudo, problema no ensino, problema no jeito de adorar, acha problema em todas as situações, mas essa pessoa mesmo, ela não quer mudar a sua história. É a igreja de Pérgamo que está aqui nos dias de hoje. Timóteo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, é a pessoa que conhece a palavra, mas a igreja de Pérgamo não estuda a palavra. É uma igreja que crescia também, foi gente lá, mas não conheciam a Bíblia. Foi o período negro da história que foi retirada as escrituras sagradas do povo. Só com a imprensa, com Gutenberg, começa de novo o povo, meu Deus, o que é isso? Está na Bíblia. Mas a igreja sucumbe, alguém falando para a parede, falando em latim, e as pessoas ali atrás sentadas dizendo assim, o que está acontecendo? Mas nós temos a Bíblia, mas não lemos hoje, nos dias de hoje. A igreja de Pérgamo é a igreja de Balaão, que não abre os olhos. Estas são a espada afiada de 2 gumes, Apocalipse 12. Mas, irmãos, terminando, nós não podemos viver mais nesse evangelho, no evangelho do sentir. Eu preciso sentir. Alguém escreveu assim, preciso sentir o evangelho dos clientes. E nesse evangelho dos clientes, as igrejas têm escola de samba, tem circo dentro da igreja, tem balada gospel. Eu não estou dizendo que isso é errado, ou é certo, mas a gente precisa refletir. Nós estamos fazendo isso para ganhar as pessoas do mundo. Mas será que não estamos trazendo o mundo para dentro da igreja e não estamos mudando ninguém? Será que nós estamos só inchando? Sexta-feira eu fui fazer um culto lá na clínica e assim, a gente vai conversando com um com o outro, né? E aí a mulher, é uma companhia que estava fazendo a limpeza, e eu comecei, enquanto eles estavam limpando, eu estava esperando para começar lá, e eu comecei a conversar com ela, e conversando com outras pessoas, com o marido dela que estava lá também, e ela começou a dizer assim, o senhor é pastor? Sou, tá, o senhor vai fazer isso aqui? Vou. Aí ela disse assim, olha, é engraçado, né? Eu sou evangélica também. Aí, que igreja você é? Aí ela falou assim, eu não sou de igreja nenhuma, mas eu vou na igreja da minha sogra, e começou a contar, e assim, a igreja que ela vai, uma miscelânea de coisas. Eu falei, meu Deus, como as pessoas não conhecem mais nada, as coisas de Deus, né?
E aí ela disse o seguinte, mais uma coisa ela falou que eu fiquei impactado. Ela disse assim, eu tenho um funcionário aí que diz que é crente. Mas de crente ele não tem nada, pastor. E ainda ele convida eu para ir na igreja dele. Você está doido para ir numa igreja que nem a dele? Eu não vou. E ele disse que lá pega fogo a igreja. Aí eu fiquei pensando, né? A igreja pega fogo, mas ele está apagado. Precisa mudar. Alguém disse o seguinte, que hoje só está faltando nas igrejas os querubins e os serafins, porque já tem apóstolo, né? Já tem tudo. Mas concluindo, a igreja, primeiro, a presença da igreja no mundo, vai levar as pessoas a Cristo. Não como aquela igreja que as pessoas foram obrigadas a se batizar, não. As pessoas precisam ver em mim, em você, essas mudanças. A presença do mundo na igreja vai levar as pessoas. A presença do mundo na igreja vai levar as pessoas de Cristo para Satanás. Infelizmente. Sejamos uma igreja que cresce, mas muito mais uma igreja que vem aparecer como vida, como frutos. Hoje a gente está arriscado no risco da sedução da autoajuda. Mas a verdade é que você e eu, nós precisamos de ajuda do alto. E o que significa isso? Quando o texto diz lá, para a gente terminar, arrependa-te, igreja. A palavra arrependimento é mudança de atitude de vida. E quando uma pessoa, naquela época, era condenada a alguma coisa, pega a sua pedra aí, na mão. Ele era condenado, ele recebia uma pedra tipo vulcânica negra. Você foi condenado. Então, o cara recebia uma pedra com uma coisa lá e tal, etc. E ele ia condenado. E qual que era a condenação? Tinha 3. Cadeia, primeiro não, chibatada, 40 chibatada, cadeia e morte. Uma dessas 3 era a condenação. Mas quando ele recebia a pedra branca, isso João está falando, porque a cultura sabia isso. Isso é cultural. A pedra branca era absolvido. Você está livre. Seu pecado está perdoado. Tem uma cruzinha aí atrás da sua pedra vermelhinha, né? Então o que é que Jesus está dizendo para aquela igreja? Ou para a nossa igreja de hoje, ou para aquela igreja que não existe mais? Se você se arrepender e largar todas essas coisas, você está absolvido. E você vai receber essa pedra. Não está escrito César, mas está escrito Cristo. Igreja, precisamos nos arrepender. E você vai descobrir que você já foi absolvido da sua culpa, do seu pecado. É isso que Jesus estava falando para aquela igreja. E é isso que Ele está falando para você agora. Leva a sua pedra. Não vai agora fazer como alguém fez outro dia, uma vez passado. Eu tenho a minha guardada de uma aliança que nós fizemos aqui, né? Até hoje. Aí eu chego na padaria, está a pedra assim. Aí eu falo assim para o homem da padaria: essa pedra aqui era a nossa igreja, como veio aparecer aqui? Ele falou assim: a moça trouxe aqui e disse que agora é só colocar aqui que o meu negócio vai prosperar, né? Voltou para o evangelho lá do velho, lá da Babilônia, né? Qual é o nome que deve estar nessa pedra do seu coração? Cristo. Vamos ficar de pé? Os irmãos, vamos terminar, não é? Aí eles louvando, depois a gente vai orar. Está absolvido. Pode colocar lá na sua estante, coloca onde você quiser. Lembra que Deus te deu uma nova pedra, né? Uma pedra de absolvição. Mas precisa de arrependimento, né? Que Deus nos ajude e a gente possa entender isso.